Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje, no Brasil, há cerca de 13 milhões de pessoas com diabetes, cerca de 6,9% da população. Este número cresce cada dia mais. O diagnóstico da diabetes não é muito frequente, por isso, causa várias complicações. Você pode ter diabetes ou alguém que você conhece tem diabetes, mas você sabe que é diabetes? Diabetes, a minha mãe tem diabetes, mas não sei o que significa esse diabetes. O que é diabetes para você? Eu não tenho muitas informações, mas eu sei que é o excesso de açúcar no sangue. Meu avô tem esse problema. Eu trabalho com uma pessoa que adquiriu também esse problema através que ele estava se alimentando mal, comia muito biscoito recheado e refrigerante. Acabou tendo esse problema também, mas eu não tenho muitas informações sobre isso, só sei essa parte aí. O que eu sei, né, que a diabetes, ela é uma doença, né, que assim é transmitida através de coisas doces, né, que nem o açúcar, né, não pode comer muito. Assim, pelo que eu sei sobre a diabetes ela é uma doença, né, que muitas das vezes ela vem de família, né, é uma doença genérica, né, e também quando você possui essa diabetes, você não pode comer comidas que contêm açúcar, né? Também já ouvi falar também sobre uma enfermidade, se caso você levar uma queda, um ferimento profundo, é difícil cicatrizar, né? Então, assim, uma doença assim perigosa, né? Que temos que ter cuidado no mundo de hoje, porque se a gente não tiver cuidado, comer bastante assim coisas doces, futuramente, né, possamos adquirir através também das comidas também, né? Calma. Bom, eu não sei a definição de diabetes, né, mas meu pai, ele já sofreu com esse problema. Eu já tive diabetes gestacional, fiquei hipoglicêmica depois da minha gestação. Hoje, através de uma alimentação com um pouco menos de doce, eu consegui controlar, né, mais isso. Mas a definição exata eu realmente não sei. Okay. É uma síndrome metabólica que ocorre a insuficiência da insulina no corpo. Essa insulina é um hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. A diabetes mellitus é a principal causa da cegueira, amputação, danos renais, danos neurais e ataques cardiovasculares. Diabetes tipo 1 é uma condição em que o pâncreas não consegue produzir insulina, um hormônio que o nosso corpo necessita para manter os níveis apropriados de açúcar no sangue. Quando ingerimos alimentos que contêm carboidrato, as substâncias químicas, quando no intestino delgado, são divididas em moléculas simples de açúcar, que são chamadas de glicose. Em seguida, as células que revestem o intestino delgado absorvem a glicose, que entram na corrente sanguínea. Quando o sangue atinge o pâncreas, as células betas do pâncreas detectam o aumento dos níveis de glicose. Estas células beta liberam insulina na corrente sanguínea para reduzir os níveis de glicose e para manter a glicose sanguínea em um nível saudável. A maioria das células do corpo tem certos receptores em sua superfície que se ligam à insulina circulante. Esta insulina atua como uma chave para uma fechadura para abrir a célula, de modo que a glicose circulante possa entrar na referida célula e suas células agora podem utilizar a glicose para produzir energia que necessitam para funcionar corretamente. O diabetes tipo 1, as células do pâncreas perdem sua capacidade de produzir insulina, resultando assim em altos níveis de glicose no sangue e outras complicações. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico, especificamente seus glóbulos brancos, consideram as células beta pancreáticas como se fossem corpos estranhos. Em uma resposta autoimune, seus glóbulos brancos secretam anticorpos que destroem as suas próprias células beta. Como resultado, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, e sem a presença dessa insulina, a glicose não pode entrar em suas células. Estas células ficam desnutridas
devidas à falta de caloria que deveriam receber da glicose. Além disso, o nível de glicose acumula-se na corrente sanguínea, resultando numa condição chamada hiperglicemia. Os sintomas mais comuns da hiperglicemia são fome, sede, apetite, cansaço, incontinência urinária e perda de peso. Como resultado, seu corpo quebra reservas de gordura e proteína. À medida em que essa quebra continua, determinados subprodutos conhecidos como corpos cetônicos se acumulam no sangue, dando lugar a uma condição chamada cetoacidose diabética, podendo produzir problemas de saúde em longo prazo, tais como aterosclerose, cegueira, danos nos nervos e doenças renais. No diagnóstico, existem 3 exames específicos. A glicemia de jejum, que é um exame que mede o nível de açúcar no sangue para controle no tratamento da diabetes. A hemoglobina glicada, que é um exame que analisa o nível de hemoglobinas que sofre glicção na corrente sanguínea, auxiliando no estabelecimento em uma média da glicemia do paciente nos últimos 3 meses. E temos a curva glicêmica, que mede a velocidade em que seu corpo absorve a glicose após a ingestão após 2 horas. No tratamento, o exercício físico são muito importantes. Eles ajudam a baixar a taxa da glicemia. Quando você gasta energia, o organismo usa o açúcar do sangue em velocidade maior, além de evitar doenças cardiovasculares. Verificar a glicemia. Uma das coisas mais importantes é controlar o nível de glicose no sangue. A medição pode ser feita por meio de um monitor de glicemia ou por bomba de insulina. E também temos a insulina, que deve ser aplicada no abdômen, na coxa, no braço, na cintura e no glúteo. A alimentação também é muito importante. Todos devem ter uma alimentação saudável, regulando a quantidade de doce e gorduras ingeridos. Por exemplo, isso ajuda a manter o peso saudável. E é sempre bom lembrar, se você está acima do peso considerado ideal para o seu perfil, emagrecer vai ajudar muito no controle da doença. E mesmo que você não chegue ao peso ideal, uma perda de 10 a 15% já representa uma vida muito mais saudável.